Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor para todos os irmãos. E estou aqui hoje para falar de uma mensagem, acho que um tema muito importante, um tema que talvez intrigue não somente os crentes, mas também aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. Na realidade, assim, todo ser humano, eu acho que algum dia na sua vida, ele já fez essa pergunta, ou fará algum dia em sua vida, que é: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida do ser humano, né? Para que eu existo? De onde eu vim? Para onde vou? Então são questionamentos que intrigam a mente do ser humano, por nós mesmos sermos limitados e não termos conhecimento aprofundado de nós mesmos, né? O ser humano ele não tem ainda hoje o domínio da ciência para entender ele mesmo, porque nós somos um ser complexo. E a gente vai falar disso hoje, tentar responder esse questionamento à luz da palavra de Deus. Por nós sermos um ser complexo, a gente encontra dificuldades, muitas dificuldades em resolver esse questionamento. Mas vamos estudar à luz da palavra de Deus. Vamos lembrar do princípio, né, lá em Gênesis, quando o Senhor Deus formou o homem. Para a gente entender isso, a gente precisa estudar a palavra de Deus. E lá em Gênesis, o Senhor, quando foi formar o homem, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse versículo é muito profundo, irmãos, porque ele fala que Deus ele já havia preparado o mundo, já havia construído o mundo, pela palavra dele ele fez todas as coisas. Mas quando foi na hora de fazer o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele pegou do barro, moldou o homem com um barro, e ali estava o homem. Só que o homem não era um ser vivo. O homem não passava de uma estátua, de um boneco de barro. Mas Deus, ele deu vida ao homem através do sopro dele nas narinas do homem. A Bíblia diz que a partir desse sopro ele passou a ser alma vivente. Aí a gente vai dar um passo muito grande e a gente vai lá para o Novo Testamento e a gente vai numa epístola chamada Tessalonicenses. Então, Tessalonicenses, ele vai revelar para a gente que o homem, ele é um ser tripartido. O homem, ele é composto de 3 partes. A gente viu que em Gênesis o homem foi formado do pó da terra. Mas viu também que Deus, ele soprou o fôlego de vida no homem e o homem passou a ser alma vivente. Aí nós encontramos o quê? A palavra alma. E alma vivente. Foi através desse sopro de Deus que o homem se tornou alma vivente. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: Paulo escrevendo aos irmãos lá em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, ele disse assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o teor do versículo 23 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, esse versículo nos quer dizer muita coisa, porque ele traz aí a revelação de que o homem é um ser tripartido, ou seja, ele tem 3 partes. Ele tem um espírito, ele tem uma alma
e ele tem um corpo. Muita gente eles faz assim, uma confusão entre alma e espírito, achando que alma e espírito é a mesma coisa. Mas aqui, nesse versículo, a gente começa a entender que não é a mesma coisa. Porque não haveria necessidade, se assim fosse, de Paulo falar separadamente. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é irrefutável, através desse versículo, o questionamento de que o homem é um ser tripartido. Então, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E para que a gente entenda, irmãos, disso aí, eu vou usar um gráfico. Tomara assim que dê para explicar através desse gráfico mais claramente o que é o ser humano. A gente, como ser humano, a gente tem a ciência, e a ciência já estudou muita coisa a respeito do homem e até certo ponto ela já desenvolveu teorias, né, que são realmente científicas a respeito do homem. A respeito mais especificamente da alma do homem. E eu vou até aproveitar alguns conceitos da psicologia mesmo para fundamentar o que é a alma do homem. Então deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu creio que dá para todos verem, um gráfico que eu fiz para tornar melhor a explicação. Deixa eu ver se aqui fica bem. Veja, eu tenho aqui em minhas mãos 3 círculos. Eu tenho esse círculo aqui exterior, tenho um círculo intermediário e aqui eu tenho um círculo mais profundo, mais interior. Então vamos explicar o homem a partir desse gráfico aqui para que a gente possa entender, a gente possa compreender o que é o ser humano. Então eu representei o corpo do homem, aqui você está vendo aqui, por essa parte mais externa, corpo. Essa parte intermediária aqui, meio amarelada, eu vou chamar de alma. E a parte mais interior eu vou chamar de espírito. Então o homem é formado por corpo, por alma e por espírito. Agora, vamos entender cada uma delas. O corpo, a gente sabe aqui, o corpo é a carne. A gente sabe que o nosso corpo aqui não tem muito o que explicar, né? Sabendo que essa parte física, essa parte que nós podemos apalpar, esse é o nosso corpo, né? E isso não tem muito questionamento, a gente está claro com relação a isso. A nossa alma, essa parte amarela aqui, ó, ela aí é que está o problema, né? A gente vai, pelo menos a psicologia nesse caso, ela nos ajuda, a ciência nos ajuda a entender a nossa alma. A nossa alma, ela é composta, vou tirar um pouco aqui, ó. A nossa alma ela é composta por mente, emoção e vontade. É a nossa psique. Então ela é composta por mente, emoção e vontade. Se vocês estiverem assistindo o vídeo e tiver alguma dúvida, vocês voltam e veem o momento que eu coloquei o gráfico. Aí está explicando mente, emoção e vontade é a nossa alma. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente sente na mente, a gente pensa, aliás, na mente, tudo que a gente sente, emoção, e tudo que a gente deseja é vontade. Então, sentimentos, pensamentos e desejos. Mente, emoção e vontade. Então, a nossa alma é isso aí, irmão. A nossa alma é composta por mente,
emoção e vontade. Então, se você toma uma decisão, você usa a sua vontade. Você está usando a sua alma. Se você tem uma emoção, quando você chora, quando você ri, quando você fica alegre, você está usando a sua emoção. E quando você pensa, quando você estuda, quando você memoriza, você está usando sua mente. Então essa é a nossa alma. A nossa alma é normalmente a pessoa que a gente é. Esse sentimento, esse conjunto de todas essas coisas é que forma a nossa alma. Então, ficando bem claro, tudo que você pensa, você sente e você decide, você está usando a sua alma. Isso é sua alma. Sua alma é sua pessoa. Mas você me indagaria agora, e o que é o meu espírito? O seu espírito é a parte mais interior do seu ser. E Deus formou esse espírito dentro de você com um único propósito. Esse espírito é um órgão magnífico. É um órgão que tem um maior privilégio. Por que a gente diz isso? Porque o seu espírito, ele foi feito com o intuito de você receber a vida de Deus para dentro de você. O segredo do homem está nesse espírito. E é esse espírito que dá vida a essa alma que a gente falou agora. Se não fosse pelo espírito, os seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções não teriam vida. Então esse espírito é uma coisa mais oculta dentro de você. Mas só para você entender um pouco, deixa eu te dar uma explicação melhor. Existem coisas que não fazem parte do pensamento, do sentimento, nem da vontade. Aí você me disse, me dê um exemplo. Vou te dar um exemplo agora. Existe um negócio chamado consciência. Consciência é uma coisa mais interior. Consciência ela vai além da sua alma, do seu sentimento. Consciência é como se fosse um árbitro que muitas vezes censura você, censura seus comportamentos e faz você mudar de atitude, de vontade. Então essa coisa chamada consciência, ela está no seu espírito. Quer ver outra coisa que está no seu espírito? A intuição. Intuição é uma coisa profunda, mas faz parte do espírito do homem. Eu posso lhe dar um exemplo de intuição. Aí, às vezes, não sei se você já passou por isso, né? Eu já passei. Quando eu era criança, eu saía, e muitas vezes a gente, quando criança, pedia autorização dos pais para ir jogar bola, para ir para um determinado lugar. E muitas vezes a mãe da gente dizia assim, não, meu filho, hoje não, hoje não, hoje não. Aí a gente ia jogar bola. Aí assim mesmo acabava ela deixando, a gente forçando muito a barra, ela acabava deixando a gente ir, e a gente ia. Aí o que é que acontecia? Algumas vezes a gente cortava o pé, pisava num caco de vidro e cortava o pé e voltava para casa com o pé sangrando. Aí quando chegava em casa, a mãe dizia assim, olha, eu não disse a você que você não devia ir? Alguma coisa estava dizendo no meu coração que não era para deixar você ir. Então aquilo é uma intuição. As mães têm o costume de dizer assim, coração de mãe não se engana. É como se fosse uma intuição, uma coisa lá que está lá no profundo do espírito. Mas eu quero dizer a você que a função maior do seu espírito, a função divina do seu espírito, a função maior, não é a intuição, não é a intuição, não é a consciência, mas é adorar a Deus. O seu espírito foi feito, é um único órgão que é capaz de adorar a Deus, de chegar até Deus. A sua alma, por mais sentimento, emoção, vontade que você tenha, isso aí é superficial. Você só consegue chegar até o trono de Deus através do Espírito.
O espírito é o órgão que você pode utilizar para chegar até Deus. A fé também não é um sentimento. A fé também não é emoção. A fé também não é uma vontade. A fé é do espírito. A fé é uma coisa profunda. E quando você tem fé, você está usando o seu espírito. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, é o espírito do homem que é utilizado para adorar a Deus. Vocês estão começando a compreender? Nós temos um corpo que você não tem dúvida nenhuma sobre ele. Nós temos uma alma que talvez você não tinha muito conhecimento, mas agora você tem, que é sua mente, que é sua vontade, que é sua emoção, são seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos. Isso é sua alma. E o espírito, uma coisa mais profunda, onde está a consciência, onde está a intuição, onde está a verdadeira adoração a Deus. Esse é o órgão de contato com Deus. Aí, agora que vocês já sabem que o homem é constituído de corpo, de alma e de espírito, agora eu quero falar sobre o coração do homem. O que é o coração do homem? Então, o que é o coração do homem quando as pessoas falam, meu coração está dizendo, eu estou sentindo no meu coração, fulano mora dentro do meu coração. E muitas vezes a gente se refere ao coração não como órgão do seu corpo humano, uma bomba que bombeia sangue, não. Órgão como uma coisa abstrata. Então veja bem, o que seria o coração do homem? É muito fácil de responder essa pergunta a você. O coração do homem nada mais é do que a junção da alma com o espírito. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez o gráfico. Olha, aqui eu coloquei. Seu coração é a alma mais o espírito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentro do seu coração está o seu pensamento, o seu sentimento, as suas vontades, a sua intuição, a sua consciência. E é com seu coração que você pode adorar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, se você for buscar a Deus só com a sua alma, você não vai conseguir. Você só vai conseguir encontrar a Deus se for de todo o seu coração, a sua alma e o seu espírito junto. Por isso é necessário, muitas vezes, tanta consagração, tanta dedicação, força para tocar a Deus. Às vezes é necessário que a gente entre num quarto e comece a orar, se ponha de joelhos. E às vezes você começa a orar e até não está sentindo muito a presença de Deus, mas você continua, você vai insistindo, vai orando, daqui a pouco você sente a presença de Deus, porque você envolveu todo o seu coração. Você alcançou o mais profundo do seu ser, que é o Espírito. Então você consegue contactar Deus através do seu Espírito. Então, agora que você conhece o ser humano, você conhece a sua pessoa, sabe do que você é constituído, eu volto à pergunta inicial. Qual o sentido da vida? Por que você existe?
Interessante. Vamos lá, vamos tentar responder essa questão. Deus, quando Ele colocou o homem aqui na Terra, lá no Jardim do Éden, Ele falou que o homem, esse homem, Adão, poderia comer da árvore da vida, que estava no meio do jardim. E que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava no meio do jardim. Inicialmente o homem era puro, mas o homem, através de Eva, ele desobedeceu à palavra de Deus e comeu daquela árvore. Foi aí que, através dessa atitude, o homem foi arruinado. Ou seja, aquela alma do homem, que inicialmente era boa, ela foi corrompida pelo veneno, pelo pecado. E o homem passou a ser uma pessoa má. Má. Aquele pensamento do homem que antes era puro passou a ser um pensamento contaminado. Aquela emoção do homem que era boa passou a ter emoções em coisas ruins e ter vontade de fazer o que não presta também. Tanto é que em seguida a gente sabe que Caim matou Abel, porque a sua alma se tornou má. Todo ser humano foi contaminado na sua alma. Por isso que o homem, hoje, naturalmente, ele é uma pessoa má. O homem, por natureza, ele é ruim, é perverso. Quer uma prova disso? Porque existem leis. Porque a gente tem um ordenamento jurídico tão imenso, tão vasto. E assim mesmo está cheio de buraco ainda. Porque todo momento a gente precisa fazer uma nova lei. Porque o homem, originalmente, ele se tornou mal. Ele foi contaminado pelo pecado. E daí então, as suas tendências eram más. E é até hoje. Então a alma desse homem, ela é má. Os sentimentos, os pensamentos, as vontades, todos estão contaminados pelo pecado. Aí veja bem. Mas nós, como seres humanos, nós buscamos o quê? Hoje, na nossa vida aqui cotidiana, a gente, por ter esses sentimentos, essas emoções, a gente busca uma satisfação para a nossa vida, para encontrar uma resposta que justifique a nossa presença aqui na Terra. Então nós buscamos nos satisfazer. E às vezes não são coisas pecaminosas que nós buscamos. Nós buscamos a satisfação para os nossos desejos, que muitas vezes são legítimos. Por exemplo, a gente quer fazer uma faculdade, a gente quer ter um bom emprego, a gente quer ter uma boa vida financeira, a gente quer dar o melhor aos nossos filhos, o melhor que a gente puder dar para que eles também sigam o caminho deles. Então essa é a nossa limitação. Na nossa limitação a gente quer, deseja essas coisas e se limita a isso. A gente quer o quê? Cada vez mais atender aos nossos desejos. Você tem um carrinho velho, aí você começa a sonhar com um carrinho melhor. E depois você compra um carro melhor, aí depois você não quer mais aquele carro melhor, quer um carro agora do ano. E assim vai, seus desejos. Aí você tem uma casa, você agora quer uma casa na praia, e você vai lutar, que alguns conseguem, outros não. Mas eu estou falando só a título de exemplo, mostrando que o homem vive em constante desejos. Vive sempre buscando cada vez mais. E o fato é que ele nunca se sacia. Nunca se sacia. Se fosse assim, os ricos eram felizes e os pobres, os miseráveis, não. Mas a gente sabe que não é assim. Os ricos também estão infelizes, estão insatisfeitos, ainda que tenham tanta riqueza. E uma prova disso dizem que a Suíça é um país de primeiro mundo, mas é um país em que o índice de suicídio é gigantesco lá. E por que essa insatisfação? Embora eles tenham uma vida boa, não tenham problema financeiro, não tenham problema com fome, tem condições de ter lazer e tudo mais, mas a insatisfação os levam ao suicídio. Por que isso? Porque acho que não conseguiram entender qual o sentido da vida.
Deixa eu lhe mostrar uma coisa para que talvez ajude a entender melhor o que estou falando. Mais uma vez eu me falei de um gráfico. Olha, aqui tem o corpo novamente, aqui tem a alma e aqui tem o espírito. Tá vendo essa parte aqui que lá no outro desenho era amarelinha, e aqui eu coloquei preta? Eu coloquei preto de propósito. Por quê? Para mostrar que quanto mais você atende aos seus desejos e você consegue atingir cada vez mais um nível mais elevado de satisfação ali dos seus desejos, mais você se torna vazio. Veja, quanto mais você supre a sua alma com os prazeres deste mundo, mais o espírito fica em evidência. Veja o contraste. É isso que acontece com o ser humano. Quanto mais você se enche de prazer neste mundo que não é Deus, mais você sente falta de Deus. Porque você não veio para este mundo para encher-se de prazer mundano. Não, você veio para se encher de Deus. Vou lhe mostrar um exemplo maravilhoso. Você lembra dos discípulos de Jesus Cristo? Para isso Jesus Cristo veio para aqui. Para que você pudesse ter esse seu espírito preenchido. Preenchido. Que o seu espírito é naturalmente vazio. Por isso que lhe dá tanta sede, tanta fome, e você não sabe do que é. Acha que são os prazeres mundanos que vai satisfazê-lo, e depois você vê que não é. Não é. Absolutamente não é. Então deixa eu lhe dar um versículo. João 20, 22 diz assim: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse versículo que está no capítulo 20, versículo 22 de João, esse contexto aí é o contexto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha passado pela cruz, pela morte, e agora tinha ressuscitado. E quando ele encontrou os discípulos, ele disse assim: Recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Vocês lembram, assim, a similitude que tem com Gênesis 2:7, que fala que Deus ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a se tornar alma vivente? Aqui, Jesus Cristo soprou novamente o Espírito sobre ele e recebeu o Espírito Santo. A partir desse momento, esses discípulos tinham recebido a vida de Deus para dentro deles. E é o que acontece com todo aquele que recebe a Jesus Cristo. Ele recebe o Espírito Santo para dentro do seu espírito, aí se torna um homem completo. Então, foi para isso que você veio aqui na Terra, para receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E Ele pode mudar a sua vida. A partir do momento que você se põe diante do Senhor Jesus e diz assim: Senhor, eu não sabia porque eu tinha vindo ao mundo, agora eu sei. Eu vim aqui para ser teu servo. Eu vim aqui para receber o Espírito Santo. Eu vim aqui para me pôr de joelho diante de ti, me humilhar e dizer: todas as coisas do mundo não são capazes de me satisfazer. Mas tu, Senhor, sim, o Senhor é capaz de me satisfazer. O Senhor tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo pode vir morar dentro de mim. Mais uma vez eu faço sempre menção àquela palavra lá de João, capítulo 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que Jesus vai morar em você? No seu coração, a gente diz, né? No coração, mas na realidade, mais especificamente, é no seu espírito que ele vai habitar. Aí você me diria,
nesse momento. E eu estou aqui preparado para ouvir sua pergunta. Se você está falando aí do outro lado, mas você está falando de crente? Você está falando de evangélico? O que você está dizendo aí não é coerente com a vida dos crentes, com a vida dos evangélicos de hoje em dia. Eu não estou disposto a fazer isso para ser igual a eles. Eu sei que você, até certo ponto, tem razão, porque estamos vivendo um momento de cristianismo falido. Mas eu não estou pregando aqui religião, não estou falando do nome de igreja, eu não estou falando aqui de nem de A nem de B. Mas eu estou pregando aqui o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a mesma. Deus nos deixou esse livro santo, maravilhoso. Se você não quiser fazer parte de nenhuma igreja no momento, você tem aversão à religião, mas não tenha aversão à palavra de Deus, não. Comece a ler a palavra de Deus, que você vai encontrar o sentido para a sua vida. Comece a ler os evangelhos. Comece a ver quem é Jesus. Conheça a Jesus. Na minha vida, eu comecei a conhecer Jesus. Não foi ninguém que veio pregar para mim, não. Eu me lembro que eu estudava, né, naquele tempo, eu ainda era um jovem, na realidade um adolescente, e eu recebi de presente um Novo Testamento, pequenininho, da capa cinza, e os gideões eles distribuíam nas escolas. E foi através desse livrinho que eu comecei a conhecer Jesus Cristo. E eu me lembro que quando depois eu passei a estudar numa cidade que dista 1 hora de viagem de ônibus, e no percurso de ida, de volta, eu costumava ir lendo esse Novo Testamento. E foi isso que me aproximou de Jesus. E foi isso, através dele, dessa palavra, que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não entreguei a vida para pastor, para religião. Eu entreguei minha vida para Jesus. Por isso, por mais que esteja uma situação degradante como está, mas a minha fé não está firmada na religião, nem em pastor, nem em líder espiritual algum. A minha fé está firmada na palavra de Deus. E assim deve ser você também. Firme-se na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Se você já é cristão, comece a examinar com cuidado os evangelhos, a palavra de Deus. E nas epístolas de Paulo tem muita lição para você, que você vai compreender pouco a pouco a palavra de Deus. Peça o Espírito Santo ao Senhor. E aí você vai ser satisfeito. Aí você vai ser realizado. Eu espero ter chegado assim a transmitir um pouco daquilo que eu aprendi, para que você entenda qual o significado da sua vida. Você veio e você precisa se realizar. E você só vai se realizar se você encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que por conta da religião lá fora, dizer tanto isso talvez isso soe como uma coisa banal aos seus ouvidos, mas não é. Preste atenção. Vá ler a palavra de Deus, vá ler o Novo Testamento, vá ler os Evangelhos e preste atenção no comportamento de Jesus, nas palavras dele, que você vai sentir algo diferente e vai descobrir o verdadeiro significado da sua vida. Então é isso. Eu espero ter ajudado a resolver esse dilema, a solucionar esse questionamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Deus, que abençoe essa pessoa que ouviu essa mensagem e leve ela até a palavra de Deus, porque ela permanece imutável. Leve aos evangelhos para que compreenda o comportamento e as palavras do Senhor Jesus. Leve até a Bíblia, Pai, que ela vai encontrar a resposta e vai encontrar a salvação do Deus vivo e verdadeiro. E você vai ser liberto do pecado, do fogo eterno. Você vai ganhar a vida de Deus, a vida eterna.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.